Bem, gente, vamos estudando aqui, finalizando aqui alguns pontos nessa parte geral de sucessão testamentária, basicamente. E agora nós vamos falar sobre o testamenteiro. Quem é o testamenteiro, né? Então, olha só, está previsto, gente, já anota aí, lá entre os artigos 1976 até o 1990. São vários artigos. Então, olha só. Aí você prefere ou dar uma paradinha agora e ler logo 1936 até o 1990. São 15 artigos. Eu faria isso. Dava uma parada aqui e lia todos esses artigos, porque aí eu vou te dizendo algumas coisas que você pode já ir marcando. Tudo bem? Então, essa é a dica que eu dou. Dá um pause, lê do 976 até o 1990 e aí eu vou explicando algumas coisas que você vai dizer, é verdade. Tudo bem? Beleza. Já leu? Então vamos continuar. Então, olha só. O testamenteiro, minha gente, é alguém de confiança que o testador elege para quê? Para dispor, para tratar como se fosse alguém de sua confiança para fazer valer a vontade dele. Ele pode nomear um, dois, três pessoas que vão ali, de alguma maneira, defender a validade daquele testamento. Se alguém entrar querendo não validar, assim, não, a minha função é defender a validade. A minha função aqui é levar o testamento. Eu fiquei com o testamento para levar para registro. Ou não fiquei, mas eu sei com quem tá. O testador me avisou e é para eu fazer registrar, cobrar o inventário. Então o testador é esse cara que o testamenteiro. Eu vou te falar uma coisa, não fala pra ninguém não. Mas o testamenteiro é aquele que pega a bomba. Não tem? O cara, vou jogar a batata quente na minha mão. É esse cara. Testamenteiro. O direito das sucessões desse nome para ele. E o que ele faz? Eu não quero ser testamenteiro, tá? Por favor, se você quiser me dizer que eu sou herdeiro, pode me chamar. Legatário, tudo bem. Agora, esse negócio testamenteiro, né? Então, olha só. Quem é o testamenteiro? Só que ele vai ter uma vantagem, depois eu vou falar para você. Nem tudo aqui é só de graça na vida do testamenteiro, não. Então ele pode ser um testamenteiro universal. Se for universal, gente, ele administra os bens, ele fica na posse dos bens, ou ele pode ser um herdeiro parcial. Esse parcial não, esse parcial é o chato, porque ele só fiscaliza. Só fiscaliza, tá? É um testamenteiro que nós chamamos de testamenteiro particular. O universal administra e fica na posse dos bens. O particular não, ele só fiscaliza, ele só fiscaliza. Pode ser um herdeiro, ele pode indicar um herdeiro, ou pode ser um terceiro. Pode ser um terceiro. Mas, Elon, o cara fez o testamento, mas não indicou o testamenteiro. Tudo bem. O que vai ser? Será o cônjuge ou um herdeiro, está lá no 1984. Então, olha só, ou vai ser o herdeiro, ou vai ser o cônjuge ali, em primeiro lugar vai buscar o cônjuge. E ele tem prazo, né? O prazo que pode ser prorrogado, mas em regra o prazo para cumprir a vontade não é fazer a divisão e etc, tá? Mas cumprir as obrigações, efetivar e etc ali, um prazo de 180 dias. 180 dias. Aí vamos falar agora do prêmio, né? O prêmio que recebe o testamenteiro, né? Então, olha só, eu vou só colocar uma tela aqui para que você possa comparar com o resumo do seu caderno, tudo bem? Eu gosto de fazer assim. Então, olha só, está previsto no 976/1990, é alguém de confiança que deve zelar pelo cumprimento da vontade, defende a validade do testamento, leva o testamento ao registro ou pede ao juiz que o tenha ou leve, ou pode até para dizer para o juiz que de ofício declare. Né? Olha só, pode ser universal particular, pode ser um herdeiro, caso não seja testamentário, nomeado pelo testador, será o cônjuge ou herdeiro e deve cumprir sempre a vontade no prazo de 15 dias. Tudo bem? Então, beleza, tá tudo organizadinho. Vamos lá agora tratando sobre o prêmio, né? Então, olha só, é a famosa vintena. Eu vou te explicar de onde que é a vintena. Olha o que diz o 1987. Salvo disposição testamentária em contrário, ou seja, o testador ele pode colocar um valor, um prêmio diferenciado. Ele pode colocar um valor aí diferenciado, mas olha só, o testamenteiro que não seja, pinta no teu código, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio que, se o testador não houver fixado, olha só, se o testador não houver fixado, olha só, será de 5%. Será de quanto, gente? 5%. Pega 100 e divide por 5. Dá quanto? Aí não sou bom de matemática, não. Pega 100 dividido
Por 5 dá quanto? Dá 20, né? Então, olha só, é a vintena, ou seja, ele fica com 1/20. Agora tu foi lá na minha quarta série, né? Então, olha só, Então, olha só, 1/20, e o que que ele faz? Que é a tal da vintena. Então, é isso que vai ganhar ali o testamenteiro, salvo se o testador, né? Se o testador não deixar. Então, esse é o principal direito que será esse de receber, essa tal de remuneração pelo esforço dele despendido. Essa será a sua remuneração. Então, por que é vintena? Pega, né? Se o testador não deixar outro valor, pega o quanto foi ali do valor, divide por 20, né? Olha, é uma vintena, 1/20 vai dar 5%. Agora tem alguns limites mínimos e máximos, né? Então, olha só, o testador, por exemplo, não pode dar menos de 1%, né? Na fixação da remuneração, né? Então, olha só, não pode ser superior a 5, nem inferior a 1%. Dificilmente o juiz vai fixar uma importância superior a 5%, né, ali, quer que seja pela tradição, né, ou então pela ausência mesmo de trabalho que exige. Também assim, ele vai ficar com a bucha? Vai trabalhar? Vai, mas por 5%, depender do patrimônio, já é, né? Agora, quando a lei determinar que o cálculo incida sobre herança líquida, tem que perceber isso, deve-se apenas considerar apenas aquilo que foi objeto do testamento, porque aquilo que ficou ali em jogo quando nós tratamos da vintena. Então, você não vai pegar todo o patrimônio, é só os 5%, é só a vintena daquilo que foi objeto do testamento e não dos bens deixados pelo falecido. O valor ali deverá ser pago da parte disponível, claro que se houver herdeiro necessário, porque o que é herdeiro necessário já tem os 50% dele. Tá? Então, olha só. E tem que lembrar, né, que o motivo da regra aí que a gente pode fazer é que garantia legítima para que o testamento ali seja cumprido, nem que cogita que os herdeiros paguem, né, tal quantia com seus bens pessoais. Aí também seria um absurdo, aí seria um completo absurdo. Então, essas são as regras básicas que nós temos para tratar, para enfrentar a respeito da vintena. Então, quem dá o valor é o testador. Se ele não fixar diferente, vai dar 5%. Ali será de 1 a 5%. Esse é o valor que o juiz vai arbitrar. Tem mínimo e tem máximo, né? De 1 a 5%. Geralmente o juiz dá 5% ali, também não quer fazer ele era testamenteiro, né? E falou assim: tá bom. De quanto que é esse 5%? Da parte disponível, que é herança líquida. Tá? São os honorários, é a remuneração, é a premiação. Aí o que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? Para que você não possa esquecer. Caso haja uma remuneração do testamenteiro fixada, vamos dizer que o testamenteiro fixou em 3%. O juiz pode alterar para 1%? O juiz pode alterar para 5%? O testador deixou 3%. O juiz pode alterar? Cuidado, tá, gente? Porque aqui eu tenho até um julgado, é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, você já percebe que eu fico copiando muito ele nesses julgados. Então, olha só. Porque, olha só, o que ele diz? Agravo de instrumento, eu vou colocar só um negrito, tá? O 1987 dispõe que o magistrado fixará o prêmio, olha só, ao testamenteiro somente quando, olha só, o testamento não houver fixado. Então, somente quando o testador não houver fixado. Porque na hora que ele já foi fixado o valor, agora não tem mais como o juiz se meter. 3% é 3%, 4% é 4%. Então o juiz não pode alterar. O juiz não pode substituir a vontade do testador. Ele só atua quando o testador não fixou nada. Aí sim nós teremos a atuação por parte do juiz. Beleza. Estamos ali, né, fechando agora e vamos tratar sobre a extinção do testamento. Já vimos a figura do testamenteiro, o que ele tem que fazer, o que ele não pode. Você já leu os artigos, falamos da remuneração e eu mexi alguma jurisprudência que tem sobre esse tema. Está acabando, vamos para a extinção do testamento. Então, olha só. A extinção do testamento, gente, ela pode ser por revogação, pode ser por rompimento
e ela pode ser também por invalidade. Então, a extinção do testamento ela pode se dar por revogação, por rompimento ou por invalidade. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, vamos tratar cada uma dessas agora, passo a passo. Meus amigos, não esqueçam, tá? Não esqueça. O testamento, ele é um ato essencialmente revogável. Inclusive, nem lembro se a gente conversou isso lá, mas é nula a cláusula que diz que o testamento é irrevogável. O testamento é um ato essencialmente revogável. E aí, o 1969, ele até diz assim, que o testamento ele pode ser revogado pelo mesmo modo e forma em que ele foi feito. Aí tem muita gente que acha que se ele foi público, ele tem que ser revogado de forma pública. Se ele foi cerrado, ele tem que ser revogado da mesma forma. Não, ele pode. Essa é uma grande pegadinha. Porque quando a gente coloca, né, o princípio da isonomia das formas, a gente sempre fala bem assim, bem, o testamento ele tem que ser feito anulado da maneira que ele foi feito. Ele pode ser feito assim, mas não é obrigado. Essa regra é uma pegadinha de prova. Porque o pessoal pega com regramento e fala assim, não, ele tem que ser anulado do mesmo jeito que ele foi feito. Não, ele pode ser feito dessa maneira, tá? Então, pode ser feito pelo mesmo modo, não tem nenhuma dificuldade. A revogação do testamento, agora, claro que essa revogação tem que ser capacidade, clareza e etc. A revogação do testamento ela pode ser parcial ou total. Eu posso fazer uma declaração dizendo, eu não quero mais considerar aquela parte da doação para fulano, ou aquela, eu quero tirar aquilo do fulano, eu quero dar mais para o fulano. Ele pode fazer essas alterações. Agora, se for parcial, eu vou colocar na tela aqui o 1970, diz o seguinte, que se for parcial, é o parágrafo único do 1970, ou se o testamento posterior não contiver cláusula revocatória expressa, tudo bem? Porque eu posso revogar sim, gente, tacitamente. Eu vou lá e faço um outro testamento dispondo da mesma coisa para uma outra pessoa. Revogou o anterior. Se for parcial, o testamento posterior não contiver a cláusula revogatória expressa, o que faz? O anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Então, tudo que ele não for contrário ao posterior, ele vai ser considerado perfeitamente, não vai ter nenhuma dificuldade. Então, a gente pode ter ali mais ou menos 2 testamentos? Pode ser. Num eu doei uma casa, no outro eu doei a fazenda. São 2 testamentos, não está anulando o outro. Então, olha só, então não há nenhuma cláusula. Então, eu posso ter 10 testamentos? Posso, desde que eu faça doação diferente para eles em cada um e que essa soma não ultrapasse a disponível. Tá? Então, subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Tudo que não for contrário ao posterior. Isso foi até tema de palestras que está com os 3 congressos. O professor Zeno Veloso arrebenta nisso, tá? Nosso mestre Zeno Veloso. E aí ele tratou sobre esse assunto, direitos sucessórios como poucos. Tá? Tava aqui e eu ia mostrar para vocês, mas agora não está aqui na mesa. Então, olha só, mas o professor Zeno Veloso ele sempre tem dicas muito preciosas a respeito do direito sucessório. Então, e aí eu quero mostrar para vocês o 1971, que ele fala o seguinte, olha, o valor, a revogação, produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra, né? Então, olha só, que é o testamento que está revogando ali a cláusula, olha só, vier a caducar por exclusão. Então, olha só, então imagine que, né? Então, olha só, imagine que o testamento que revogou o testamento anterior caduca por exclusão, por incapacidade ou por renúncia do herdeiro que foi nele nomeado. Então, eu fiz o testamento 1. Aí eu deixei para fulano, para ciclano. Aí eu fiz o testamento 2. Só que nesse testamento 2, eu deixei para um herdeiro que foi excluído, que foi deserdado, que foi declarado indigno. Volta a valer o testamento 1? Não, não vale. Então, olha só, ele pegou e revogou o testamento 1 no testamento 2, mas ele deu no testamento 2 para João, e João não quis, renunciou à herança. Volta a valer o testamento 1? Não, a revogação continua, uma vez revogado já era. Só não vai valer a revogação, olha só, eu coloquei de azul, se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração da solenidade essencial.
Claro, porque ele é um testamento nulo. Aí não teria como num testamento nulo, intrínseco, das formalidades, que é da aula anterior da anterior, né? No nosso bloco aí faz uma semana que trabalhamos, a gente tem que lembrar aqui que nesses casos, claro, o testamento aí todo ele é nulo. Eu vou explicar daqui a pouco algumas questões sobre isso, sobre a essencialidade. Sei que está assistindo essa aula lá no meu blog, né, elonnunes.com, fala sobre as formalidades do testamento. Eu até tenho um texto sobre isso. Formalidades do testamento lá no elonnunes.com, lá no blog, tudo bem? É até sobre o julgado, quando o STJ ele ali abdica, né, de algumas formalidades, uma ou outra, para valorizar a vontade do testador. Lembrando para vocês, não sei se você já viu os outros nossos blocos de aula de direito sucessório, mas que a revogação, né, o testamento é o ato mais formal do Código Civil brasileiro. O ato negócio jurídico mais formal que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro é o testamento. Tudo bem? Então ficamos aí com a extinção. A extinção. E aí o último artigo que eu tenho, o testamento cerrado, que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com o seu consentimento, está revogado. Lembra? Testamento cerrado. Então olha só aquele cozido lá, que costurado, né? Então olha só, abriu ele, tá, acabou, tá revogado. Destrancou, por isso que ele é todo amarradinho, para evitar que ele seja acessado, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Você sabe que exige-se a capacidade para testar. Agora, exige a capacidade para revogar? Lógico, né? Isso aí, acredite, isso foi bater no Rio de Janeiro no tribunal de lá. Então, olha só, lá falou, olha, para você anular um testamento, revogar um testamento, tem que ser capaz. Então, olha só, tem até a jurisprudência sobre isso. Pretensão, no momento da revogação, pretensão de anulação do ato revogatório fundado em capacidade civil do testador. Diagnóstico de quadro, né, demencial anterior à revogação da última vontade. Comprometimento de capacidade intelectual, impossibilidade de manifestação livre e consciente, incapacidade extraída dos relatórios clínicos reconhecido pela prova pericial. Então, precisa estar capaz tanto para testar, como precisa estar capaz também para revogar, meus amigos, revogar o testamento. É o que diz a jurisprudência aí, fica ligado nisso. Bacana, estamos aí. Então nós já trabalhamos agora com o quê? Dentro da extinção, né, que são esses três aspectos, nós trabalhamos com a revogação. Vamos trabalhar agora com o rompimento do testamento. O rompimento do testamento está lá no artigo, gente, 1973 do Código Civil. Então é quando que é rompido. Isso tem que ler. Eu vou trabalhar agora mostrando os artigos, porque aqui é extremamente literal. Sobrevindo descendente sucessivo ao testador, que não tinha ou não conhecia, rompe-se o testamento em todas suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Então imagine que eu fiz um testamento, mas eu não tinha um filho, ou não sabia que tinha aquele filho. Depois eu descobri. Quando eu descubro, parei um filho aí, surge um filho, aparece aí, acabou, tá rompido o testamento. Eu não revoguei, tá rompido. Aí o 1964 rompe-se também quando, né, o testamento feito em ignorância de existir os outros herdeiros necessários. Aí eu já falei, né, também aí já cantei para vocês, né, porque na parte B ela fala, né, sobrevindo descendente sucessivo ao testador que não tinha ou não conhecia como testador. Dá na mesma aqui do 1964 praticamente não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. A única diferença é que no 1903 ele fala de descendente. No 1964 o que ele fala? Ele descobre que a mãe está viva, vamos dizer. É engraçado, né? Descobre que o pai está vivo, herdeiro necessário seria esse, né? Com descendentes, né? E descendentes ali. Então, é esse o raciocínio, porque o 973 ele já previu o descendente. Aí ele fala, outro herdeiro necessário, estava falando de quem? Ou ele sabe que o cônjuge está vivo, ou ele sabe que a mãe está viva. Mas tudo bem, um código que ainda é de décadas passadas, pode ser que isso seja possível, foi enganado, enfim. 1975, não se rompe o testamento, esse aqui é bacana, tá? Esse aqui é legal, o CESP gosta desse daqui.
não se rompe o testamento, o CESP, quando eu falo, gente, para vocês é o SEBRASP, né? Porque eu sou velho, eu sou do tempo do CESP. Né? Então, não se rompe o testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência sabia. Então, olha só, o testamento, mesmo que, né? Olha só, o testador dispuser da sua metade, não contemplando herdeiros necessários que ele sabia. Claro, né, gente? Claro, né? Por quê? Ou então ele não contempla, porque o testador, gente, ele não é obrigado a colocar na parte disponível os herdeiros necessários. Então, mas ele estava sabendo que eu tinha necessário, por que ele dispõe da metade dele para outro? Porque ele não quis, ele quis dar para o terceiro. A metade ele dá para quem ele quiser. Então, essa, resguardado lá, né, o 1801, 1802. Então, essa é a compreensão que temos do rompimento. Ele não é obrigado a contemplar o herdeiro necessário no testamento. Fechamos? Então, nós já fechamos dentro da extinção do testamento a revogação e o rompimento. Vamos para a invalidade. Invalidade. A invalidade, meus amigos, ela pode ser de nulidade ou por anulabilidade. Ela pode ser uma nulidade absoluta e uma anulabilidade, né, que ali seria uma nulidade relativa. Eu não gosto de usar essa expressão. Por quê? Porque quando eu estudei nulidade absoluta, em todo o ordenamento jurídico, a nulidade absoluta ela não tem prazo. E essa aqui tem prazo. Então, na verdade, não é nulidade absoluta, é nulidade, tá? Uma nulidade por falta de formalidades. Então, toda vez que o testamento não observa as formalidades essenciais, que ele é essencialmente formal, ele é nulo. Ele é nulo. E tem prazo? Sim, tem prazo. Está lá no 1859, lá do Código Civil, diz que há um prazo de 5 anos, né? 5 anos é o 1859, tá? Ele diz que é 5 anos do registro. 5 anos do registro. 5 anos do registro. E a anulabilidade? Quando é que ele é anulável? Quando, por exemplo, eu coloco uma cláusula que era proibida no testamento. Lembra lá que nós estudamos? 1900? É nula a cláusula? Pois é. Então, aquilo eu vou anular. Ou, por exemplo, eu chego aqui e eu quero provar que a pessoa fez esse testamento e ela fez violando, gente. Olha só, por coação. Tudo bem? Ela atendeu a esse testamento, ele está disposto, mas ele está disposto, gente, olha só, violando em erro, ele está em dolo. Então, olha só, então há um vício aqui do negócio jurídico. Esse vício do negócio jurídico que eu estou falando para vocês, ele já tem um prazo diferenciado. Vamos ver se você lembra. Parte geral. Qual é o prazo para anular um negócio jurídico por erro, por dolo, por coação? 4 anos a contar de quem, gente? Teoria da accionata. 4 anos a contar de quem? 4 anos a contar, presta atenção nisso, né? A contar do momento em que você teve a ciência do erro, do dolo, da coação. Então, a partir daquele momento que se tornou conhecido o erro, a dolo, a coação, você tem um prazo de 4 anos. Esses 4 anos estão lá no artigo 1909 do Código Civil, a partir do conhecimento do vício. Deixa eu esquematizar para você e colocar aí na sua tela para que você possa observar também esse raciocínio, tudo bem? Olha só. Nulidade por falta de formalidade, prazo de 5 anos a contar do registro. Prazo de anulabilidade, cláusula proibitiva, erro, doação, prazo decadencial, os dois são decadenciais, 4 anos do conhecimento do vício, é o que está no 1909, no 1909, tudo bem? Então esse aí é o nosso raciocínio. E aí, meus amigos, estamos fechando? Eu só preciso falar agora do codicilo, né? Deixa eu ver quanto tempo tem. Tem, aqui dá para a gente falar nesses 5 minutos aí, dá para a gente fechar o codicilo. Meus amigos, o que é o codicilo? Eu vou utilizar a expressão que o nosso professor Zeno Veloso usa. Codicilo ele chama de o pequeno testamento. Né? O pequeno testamento. O Pablo Stolz, ele fala que o codicilo é um codicilo. Ele é uma interessante, porque ele diz que o codicilo é um codicilo. É um negocinho, pensa, codicilo, né? Então, olha só, é um negócio pequenininho. Então, o codicilo, dá uma lida, tá lá nos artigos 1981, 1985.
É um testamento que você deixa assim, por exemplo, cara, não sei como é que vai ser meu enterro, então deixo num pequeno documento, sem formalidades, eu deixo ali o dinheiro para que alguém possa cuidar do meu enterro. Eu deixo como quero que seja o meu enterro, meu sepultamento, meu velório. Eu deixo alguma coisa para alguma pessoa indeterminada. Eu quero deixar minha coleção de livros. Então, isso aqui é uma pequena monta, então olha só, poxa, eu vou colocar ali o meu celular, eu vou deixar ali o meu notebook. Então, isso é um codicilo, uma coisa mais simples, uma coisa mais modesta. Então, olha só, os móveis, então vou deixar alguns móveis, vou deixar minhas roupas, vou deixar minha roupa, olha só, minha coleção de camisas do Corinthians, olha só, é um codicilo, né? Então vou deixar para alguém. Então, olha só, porque se eu deixar por aí, alguém vai jogar as joias, né? E aí o código ele chega e fala lá no 1981 pouco valor. E o que é o pouco valor? A doutrina teve que construir. Então, para a doutrina, isso não está na lei, pouco valor é aquilo que não chega a 10% do patrimônio deixado pelo falecido. Tá? É aquele ali, tá? Que não chega até 10%. Tá? Ele é um testamento codicilo? Não. Pode ter testamento e pode ter codicilo? Pode. Pode ter testamento e pode ter codicilo, não tem problema. Tá? Agora, claro que se ele fizer um codicilo depois de fizer um testamento e aquilo que estava no codicilo for para o testamento, já não tem dificuldade. Nós vamos ler aqui o que está no 1882 e seguintes para que a gente possa ter uma clareza, né? Deixar alguma coisa se estiver em branco, a gente pode até conversar. Então, o ato a que se refere ao artigo antecedente, salvo direito terceiro, valerão como codicilo, né? Ou deixa ou não o testamento no autor. Então, olha só, pode conviver os dois. Pelo modo estabelecido no 1871, que eu acabei de falar, né? Um documentinho escrito particular, data e assina, pode ser nomear ou substituir testamenteiros. Olha só, ele pode indicar testamenteiro pelo codicilo. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais, né? Então eu pego o codicilo, depois eu faço outro codicilo por outra situação e consideram-se revogados. Agora, se havendo testamento posterior, de qualquer natureza, estes não confirmar ou modificar. Então, olha só, percebe só, que os atos previstos lá no codicilo são revogados por uns atos iguais, ou seja, por outros atos. E consideram-se revogados se, havendo testamento posterior de qualquer natureza, esse testamento não confirmar ou não modificar. Então, pode ter testamento depois codicilo? Pode. Agora, pode ter codicilo e depois testamento? Aí o testamento tem que dizer, olha, o codicilo que eu fiz está valendo. Então, grava. Podem conviver? Podem. Testamento, depois codicilo. O codicilo anula o testamento? Não. O que não pode ter é codicilo e depois um testamento que não venha confirmá-lo. Aí é como se estivesse superando. Até porque o testamento posterior, né, minha gente, ele pode até o testamento revogar o outro testamento, imagina um codicilo. Se estiver fechado, codicilo, cerrado, abre-se do mesmo testamento do modulo cerrado. Essa aqui a FCC gosta, essa 1835. Se estiver fechado o codicilo, ele vai ser aberto do mesmo modo do testamento cerrado. Tudo bem? Então esse aí era o nosso pequeno codicilo. Eu tenho duas coisinhas para falar com vocês, né? Primeiro é o que seria a cláusula codicilar. Eu vou até colocar na tela para vocês o que seria até a cláusula codicilar. A cláusula codicilar, gente, ela é como se fosse um arremedo. Tá? O cara faz o testamento e ele fala assim, olha, se faltar alguma essência aqui do testamento, né, faltou alguma formalidade, pronto, pega esse testamento e trata ele como codicilo. Ele pode fazer isso? Uma cláusula que afirma que se o testamento for considerado inválido é para ele ser lido como se codicilo fosse. Isso é possível? Olha só, gente, a jurisprudência nossa não aceita, tá? Não aceita. Isso, gente, pelo STF. E por que eu estou usando o STF? Porque nesse tempo não tinha STJ, então quem interpretava a lei era o STF. E aí olha o que ele diz, a nulidade declarada sem atenuação de valor como ele como codicilo, em nosso direito, perdeu o codicilo feição de testamento. Codicilo, gente, nunca vai ser um testamento, é um documento informal, documento particular, feito para pequena monta. Então, olha só, menos solene, para tornar apenas uma declaração hológrafa, né? Então, olha só, efeitos de objetos limitados. Então, por isso, olha só, ele não pode dar o mesmo tratamento de considerar o testamento que violou a essencialidade,
o testamento que é nulo, não posso agora tratá-lo como codicilo. E se colocar essa cláusula? Ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico, tá? Isso aí está desde o STF, mas como a gente sabe, né, muita coisa ali não tem dificuldade, então a gente acaba esquecendo com relação a essa lida, a gente é tentado a falar, não, mas é o artigo 170, preservação, então a gente vai uma convolução do ato e tal. Não pode, tá? Eu digo sempre, o testamento é algo essencial, formal. O testamento é um negócio jurídico mais solene do nosso Código Civil. Tudo bem? Por quê, hein? Porque ele está dispondo da propriedade do sujeito. Então é um direito fundamental que ele tem que ser ali, para você abdicar, tem que ser muito respeitado, com muita cautela. Para terminar, a gente, claro que a gente está dentro de sucessões. Mas eu não sei se você lembra quando a gente estudou lá, né, quando a gente trabalhou direito de família. E tem que lembrar que, quando a gente está estudando reconhecimento dos filhos, nós precisamos lembrar que o reconhecimento do filho, olha só, feito no testamento, ainda que o testamento seja revogado, aquele reconhecimento não será. Tá? Então isso está lá no 1609 e 1610. Né? Então, olha só, então cuidado quanto a isso, tá? Não esquece, não. O reconhecimento do filho, né, não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Então, misturo aqui um pouquinho com direito de família, né? Reconhecimento, filiação, para que a gente possa ter ali um bate-bola direto, sempre família e sucessões, sempre família e sucessões, para a gente não perder. Eu digo que o sucessões é uma apêndice ali do direito de família. Noções básicas de sucessão testamentária a gente pode aqui considerar até superado quanto a isso. Para aprofundar, claro, todos esses assuntos podem ter aprofundamento, mas acredito que a gente venceu grande parte aqui do nosso estudo. Tudo bem? Valeu, acontece, ele se liga muito na legislação. Direito sucessório é um direito extremamente legalista. Você pode ver que são poucas jurisprudências, poucas súmulas, porque nós estamos mexendo com patrimônio depois da morte. Então sempre tem que voltar, desde eu termino, né, a primeira frase que a gente sempre usa em direito de sucessões. Deve sempre preservar e sempre interpretar para valorizar, respeitar e consideração a manifestação de vontade do testador. Bem, gente, é isso. Valeu, grande abraço, até mais.